Oi todo mundo, aqui é a Jéssica do Reunião Entre Livros e hoje a gente vai falar da trilogia Feito de Fumaça e Osso da Lady Taylor. Já tem um tempinho que eu terminei de ler essa trilogia, tá? Atualmente eu já terminei até a duologia do Estranho Sonhador e Moça dos Pesadelos. O vídeo vai sair também logo em seguida desse, pra gente tentar seguir uma certa linearidade. E foi muito legal ter lido Feito de Fumaça e Osso antes, porque a gente acaba pegando uma informaçãozinha ali no final de Musas Pesadelos sobre essa trilogia. Mas tenho que dizer que a minha história com a Lady Taylor não começou com Feito de Fumaça e Osso, começou com Um Estranho Sonhador, na verdade. Eu li primeiro este livro, mas aí eu demorei demais a conseguir a sequência, né, Musas Pesadelos, e acabei conseguindo Feito de Fumaça e Osso, e quando a gente começa com a trilogia, a gente não consegue mais parar. A escrita da Laini Taylor, ela é muito cativante. Ela é bem difícil, assim, no começo, né? A mesma dificuldade que eu tive com o início de Um Estranho Sonhador, eu tive com o início de Feito de Fumaça e Osso, só que uma dosagem menor. E é muito engraçado porque ela escreveu primeiro Feito de Fumaça e Osso, né? Em Feito de Fumaça e Osso, a gente começa conhecendo ali a Carol. Parece um dia comum na vida de uma jovem. Ela tá caminhando pela cidade de Praga, o que já me chamou a atenção, porque eu nunca li nada que se passasse nessa cidade. E é uma cidade que eu tenho muita curiosidade em saber mais e também em conhecer. Esse barulho aqui é o gato no forno, tá bom? Infelizmente é o que temos pra hoje. E então, a gente começa acompanhando ali a Carol andando e tal, e aí ela percebe que o ex-namorado dela tá seguindo ela, e ela vai falar um pouco de como foi esse relacionamento, porque acabou e tudo mais, e aí ele acaba parando ela na cidade, aí tem uma treta e tal, e aí ela chega na faculdade. Na verdade, não é bem uma faculdade. Ela estuda em um instituto, assim, de artes plásticas. Ela é artista e ela faz desenhos incríveis. E tem uma história por trás dos cadernos de desenho dela, muito legal. Da trajetória dela é também a trajetória dos cadernos de desenho dela. E cada um tem um número. E é muito interessante. E ela vai falando ali que ela desenha monstros. E a princípio eu não percebi que esses monstros que ela desenhava existiam. É aí que ela vai falando que ela desenhou a Aissa, a Yasrin, o Twiga. E aí depois a gente vai ver que ela realmente conhece esses monstros que ela desenha. Então a gente vai conhecendo um pouco mais sobre a dinâmica da vida da Carol, a melhor amiga dela, a Susana, que eu gostei bastante. Eu acho que ela entra pro meu top 3 de melhores amigos, com certeza. Ela é uma personagem que consegue até ser bem desenvolvida ao longo da trilogia. E o interessante é que a Carol, ela tem essa vida dupla dela. A vida no mundo humano e a vida no mundo dos monstros. E ela consegue esconder dos amigos, dos colegas. E consegue separar até que chega um momento em que isso não vai dar muito certo. E então, um belo dia, ela se depara com um anjo, né? Esse anjo é o Akiva. E aí, de cara, ali vai rolar meio que um fight. E é nesse fight entre eles, né, que a Carol vai descobrir que ela tem poderes. Ela tem ali umas tatuagens nas mãos, né? Que são em formatos de olho. E ela não sabe mais ou menos para que ela tinha. Ela só sabe que ela nasceu com aquelas tatuagens e tal. E a Carol e seu cabelo azul vão atacar o Akiva, e é então que ela descobre que esses olhos, né, nas mãos não são meramente tatuagens, elas têm um significado e elas têm poder, que são os Ramsás. E aos poucos a Carol ela vai desvendando um pouco mais da história, não só dos monstros, porque ela convive e ela trabalha com monstros, mas até então ela não sabia
qual é a história de vida deles, de onde que eles vêm, quem é a família, o que tá acontecendo, por que eles estão na Terra, se eles têm um local próprio e tudo mais. E é depois de perder esta família que ela vai conseguir buscando respostas para eles, para o que aconteceu com eles, e então ela vai descobrindo sobre si mesma e sobre seus poderes e tal. E no meio disso ela vai se envolver romanticamente com a Kiva. Primeiro eles vão se estranhar, mas depois eles vão se conhecer, vão se envolver, até que já quase metade pro final da história, né? O Akiva vai contar que a conhece de uma outra vida. E é aí que ela vai ter parte da descoberta do que aconteceu no passado dela, no passado da Kiva e no passado daquelas pessoas que ela conhecia, dos monstros que ela conhecia. E é aí que a gente descobre que não são simples acontecimentos, tudo está conectado. E tudo está conectado porque tem uma guerra acontecendo entre os monstros, que são as quimeras, e entre os anjos, que é o lado lá do Akiva. E em Feita de Fumaça e Osso, que é o primeiro livro dessa trilogia, a gente tem um pouco de dificuldade em acompanhar. Eu tive um pouco de dificuldade em conseguir acompanhar o ritmo da história, porque ele é muito devagar, o início do livro, né? É muito apresentando personagens, apresentam ali, apresentam aqui, e vai demais do cotidiano da Carol, que às vezes chega até ficar um pouquinho chato. Pra mim não ficou tão chato, porque tava ali, né, em Praga, que é uma cidade que eu não tinha conhecimento nenhum, então foi interessante conhecer. Mas logo a Lynn Taylor pega o ritmo e a história deslancha. E aí quando ela deslancha, ela deslancha e consegue prender o leitor. Fica um pouco confuso já da metade pro final, que é quando a gente vai começar a ter duas narrativas, né? Dois focos narrativos diferentes. A gente vai ter a Carol no presente e a gente vai ter a Carol no passado. Então a gente vai ter esses dois acontecimentos, esses dois focos diferentes, alternando capítulo com capítulo. E isso me causa um nervoso tão grande, porque eu sou muito ansiosa, então eu quero saber logo o que tá acontecendo. E aí fica alternando, isso me deixa um pouco estressada. E aí eu só queria ler pra terminar. Mas mais rápido ainda eu li o segundo e principalmente o terceiro livro, tá? O segundo ele tem um tom e um cunho bem mais político do que o primeiro, porque quando a gente vai adentrar direito no nessa guerra, né, onde a gente vai conhecer melhor a história das quimeras, a história dos anjos, a história do mundo. No final de Feito de Fumaça, a Carol vai sair do mundo humano e vai pra Éter, se eu não me engano, o nome do mundo lá, das quimeras e dos anjos, né? E vai ter todo um rolê, ela vai encontrar, vai acabar se aliando a pessoas que ela não imaginaria, né? Que isso fosse acontecer, e isso acontece, que vai ser o personagem do Thiago, mais conhecido como Lobo Branco. Ele foi a pessoa responsável por um acontecimento muito terrível na vida passada da Carol, mas mesmo assim, é aquele caso, você vai se alinhar com pessoas que você não gosta, com pessoas que você teve problema, com pessoas que você sabe que não presta, mas tudo isso pelo bem da sua comunidade, né? Que aqui, no caso, é a comunidade das quimeras. Só que aí ela vai começar a repensar, né, toda a questão da guerra, do porquê dessa guerra, qual o motivo, por que isso, porque as quimeras e os anjos eles vêm guerrando há tanto tempo que eles esqueceram até o motivo do porquê eles guerreiam. E era um pensamento, né, que a Carol já tinha na vida passada, inclusive com a Kiva, e aí ela vai ter esses pensamentos nessa nova vida como Carol, e vai ressignificar tudo isso. E então que a gente vai ter o plot, né, do segundo pro terceiro livro,
O terceiro livro, ele me incomoda um pouco mais, porque ele tem a inserção de uma personagem que acaba trazendo vários outros personagens, um outro mundo, uns outros anjos, um outro povo anjo, uma outra cultura. E, sabe, é muito acontecimento de uma vez só. Eu acredito que isso vai ser o personagem da Elisa e do povo anjo dela. Acho que provavelmente vai ser abordado numa outra história, porque após eu ler Feita de Fumaça e Uso, principalmente após eu concluir Musa dos Pesadelos, que é o segundo livro da outra trilogia do Estranho Sonhador, a gente dá pra perceber que ela ainda vai ter, ela vai criar uma outra história e provavelmente mais uma quarta para juntar todos esses mundos, né? Pra mim ainda tá muito complicada essa questão da divisão dos mundos, a passagem de um pro outro, a história de um pro outro. Isso tá meio dark, tá? Minha camisa aqui do dark. Isso tá bem dark, né? Em dark a gente tem a nossa trinqueta aqui e tá meio que isso. E eu ainda não tô entendendo muito bem o que ela tá planejando. Mas eu acredito que provavelmente esses mundos, qual é o mundo principal, né? O mundo de partida para os outros mundos. Eu acho que isso ela ainda vai explicar numa terceira ou talvez em uma quarta história. No final de Musa dos Pesadelos ela já faz, ela já cita uma terceira história. Então eu espero que ela traga isso logo. Eu quero na minha mesa para ontem, porque eu quero continuar acompanhando. E se a gente tiver a junção dos personagens de Feita de Fumaça e Osso com os personagens de Um Estranho Sonhador, gente, eu vou estar no céu. Eu vou estar no céu com essa história. É isso. Essa foi a minha tentativa de fazer uma resenha da trilogia Feita de Fumaça e Osso sem deixar muitos spoilers. Eu falei algumas coisinhas aqui, meio que da metade até a metade mais ou menos do primeiro livro, né? Mas não vai te incomodar muito na leitura não, tá bom? E é isso, me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu essa história, se tem vontade de conhecer, me diz aí o que é que você achou, se tá curioso. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Super beijo pra vocês, tchau!